Espírito Santo de Deus, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Fala com o Teu povo nesta manhã, Deus. Nos dê a direção, Senhor, a direção que devemos tomar. Que o Senhor possa nos guiar através da Tua palavra, nos guiar através de sinais, nos guiar através de profecias. Que o Senhor possa estar no controle, na direção de nossas vidas. Aleluia, Senhor. Vamos abrir em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8, verso 1, amém? E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. Aleluia. Senhor, que a Tua palavra, Deus, venha de encontro às nossas vidas nesta manhã, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, possa nos trazer a elucidação, Deus, da Tua vontade, daquilo que o Senhor quer para nós neste dia, nesta manhã. O Senhor colocou algo em meu coração, e eu creio, Pai, que esta palavra, Senhor, ela vai trazer algo edificante, ela vai trazer algo talvez exortativo, mas eu sei que vem da Tua parte, Deus, porque o Senhor tem falado com nós nesses últimos dias, acerca da direção que nós temos que tomar em nossas vidas como igreja, em nossas vidas como cidadãos do reino. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda nesta manhã, Senhor, a receber esta palavra, a refletir sobre ela. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Aleluia. O versículo, ele se inicia de uma forma talvez que deixe alguma dúvida, quando diz que Saulo consentiu na morte dele. Aqui, se nós formos ler o capítulo 7, nós vamos ver que a palavra está se referindo à morte de Estevão, um homem de Deus, que foi tomado pelo Espírito Santo, e as pessoas apedrejaram, mataram Estevão, e Paulo consentiu na morte dele, estava ali presente. Tanto é que no capítulo 7 fala que as pessoas que apedrejavam Estevão deixavam suas roupas aos pés de Saulo, que depois se tornou Paulo. Mas isso é só para explicarmos o que a palavra nos diz acerca dessa frase, né? Saulo consentiu na morte dele. Mas daquele momento em diante, começou uma grande perseguição à igreja. E como diz no versículo, fez-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos foram dispersos, com exceção dos apóstolos. A perseguição deve ter sido tão feroz, porque a palavra diz, nos textos que se seguem, que Saulo, ele tinha autoridade, ele tinha carta, ele tinha todo o poder nas mãos, para prender, mandar prender, matar e mandar matar. E ele começava a entrar nas casas das pessoas e tirar as pessoas, levar presa, e começava aquela perseguição terrível.
Isso, como diz a palavra, fez com que os cristãos se dispersassem pela Judéia e Samaria. Nos versículos que se seguem, a palavra diz: e alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrava pelas casas, arrastava homens, mulheres, colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Desceram até Samaria. Felipe passou a pregar Cristo ali naquele lugar. As multidões escutavam atentamente as coisas que Felipe dizia, ouvindo e vendo sinais de maravilha que ele realizava naquele lugar. Os espíritos impuros saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados, e houve grande alegria naquele lugar. Aleluias. Deus às vezes faz coisas que a gente às vezes não entende no momento, mas como nós estamos sempre falando e temos falado muito nos últimos dias, que Deus é um Deus de propósitos. Deus trabalha em propósitos. Gilmar falou disso ontem aqui. Aliás, fazendo um parênteses, irmãos, foi uma bênção o momento que nós tivemos aqui, né, com o lançamento do CD do Clóvis. Fiquei muito triste porque a igreja não compareceu, poucas pessoas estiveram aqui, mas na próxima vez eu creio assim que vocês vão ser tocados e vão estar presentes, amém? Porque como eu disse, é triste quando nós fazemos um evento e nós somos os anfitriões, somos os donos da casa, e os convidados chegam e entram na casa e não encontram o dono da casa. Então isso é triste. É como se você fizesse uma festa na tua casa, convidasse muitas pessoas, e na hora que estava para se iniciar a festa, você sai de casa, deixa teus filhos lá, e as pessoas convidadas começam a chegar, mas cadê o teu pai, cadê tua mãe? Eu não sei, saíram, não vieram, né? Então assim, é importante nós como igreja, a gente também ter esse posicionamento, de abençoar, de servir. Nós estamos agora vivendo uma visão de reino, nós estamos agora entrando num entendimento diferente do nosso caminhar, da nossa conduta diante do Pai, e em função disso nós temos que ter isso muito forte no nosso coração, que nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para servir a comunidade, o bairro, a cidade, o país, os irmãos, aqueles que precisam. O interessante é que o Clóvis, ele teve, eu não sei se ele poderia falar isso, mas vou falar, ele não teve essa mesma receptividade na própria igreja dele, e ele encontrou um carinho muito grande aqui no nosso meio, e ele se apaixonou por aqui, por esse lugar, por esse povo, mesmo por esse povo que não veio, e ele ficou muito feliz. E nós temos que ser assim, nós temos que ser bons anfitriões, nós temos que servir, a nossa postura tem que ser essa. Agora nós somos cidadãos de um reino, e nós estamos aqui para servir, porque o nosso Senhor, Ele nos ensinou isso. O dia que Ele lavou os pés dos discípulos, Ele disse com as suas palavras: eu não vim aqui para ser servido, mas eu vim aqui para servir. E nós estamos aqui para servir. O interessante é que nós já estamos há tanto tempo em contato com o Clóvis. Ele já esteve lá na casa do Natan, comendo, já esteve junto com o Gilmar, ele já está se enturmando com o pessoal, e eu nem sabia de que igreja que ele vinha. Ontem que eu fui perguntar para ele: poxa, Clóvis, uma curiosidade, de que igreja você é? Porque para nós não importa mais, para nós não existe mais placa de igreja. Nós estamos no entendimento de reino, que para nós não, a placa de igreja não significa mais nada, para nós caiu.
E nós estamos vivendo isso. Quando nós estamos lá no presbitério do Mevan, ali são várias igrejas, várias denominações, mas que não se fala em denominação. Lá nós falamos de uma paternidade. Nós estamos lá debaixo de uma paternidade. Nós, em particular, do apóstolo Cristiano, está ligado ao pastor Juscelio do Mevan, que é o responsável pela região sudeste. E eles são, na mesa que nós frequentamos semanalmente lá em Taubaté, são vários pastores de várias igrejas, várias denominações, mas ninguém sabe nem de onde é cada um, porque não importa. Nós estamos trabalhando em prol do reino. O reino é um só, e todos nós estamos inseridos nesse reino. Amém? Mas voltando aqui à palavra, nós vemos um momento interessante da igreja, um momento muito peculiar, onde começa uma perseguição tão ferrenha, e nós temos que entender por que aconteceu isso, e por que às vezes acontecem situações em nossas vidas, e que às vezes a gente não entende. Passamos às vezes por momentos difíceis, e às vezes começamos a nos entristecer e a nos sentir vitimizados pela situação, injustiçados, achando muitas vezes que Deus nos abandonou, e isso traz realmente tristeza profunda em nosso coração, e a gente não consegue entender tudo aquilo que está acontecendo. E ali naquele momento da história, houve essa situação tão complicada. Mas nós vamos entender quando nós vamos lá em Atos 1, versículo 8, e a palavra nos diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor, quando Ele ascendeu aos céus, Ele deixou uma promessa para nós: eu vou, mas vou lhes enviar o Espírito Santo, o Consolador. O Espírito Santo vai habitar em cada um de vocês que são crentes. O Espírito Santo vai habitar e vai estar junto com vocês a cada minuto, cada segundo de suas vidas. E quando isso acontecer, vocês vão receber poder. Porque como nós temos falado aqui, a palavra de Deus, o reino de Deus não é constituído de palavras, mas é constituído de poder. O poder do Espírito que habita em nós. E esse mesmo Espírito foi o Espírito que o Senhor nos enviou, o Consolador que hoje habita em nós. E Ele disse lá em Atos 1:8: e quando vocês estiverem ali, no dia de Pentecostes, e vocês receberem a virtude do Espírito Santo que há de descer sobre vossas vidas, vocês vão receber um poder sobrenatural, um poder fantástico, um poder que vai fazer com que vocês tenham condições de curar enfermos, de curar aleijados, ressuscitar mortos, expulsar demônios. Esse é o poder que vai vir dos céus, que vai vir do alto, e vai estar habitando em cada um de vós. E vocês então, com esse poder, serão testemunhas vivas, irão por toda a Judeia e Samaria, e vão falar do meu amor, e vão pregar a minha palavra, e vão falar do reino, e vão estender o reino para todo lugar. Aleluias, glória a Deus. Mas ali em Atos capítulo 2, versículo 46, a palavra diz: e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração. A gente começa a entender aqui que foi uma coisa maravilhosa o dia de Pentecostes, porque o poder desceu sobre aquele povo, o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, e eles se alegraram.
eles se alegraram muito com isso. Como eu creio que cada um de nós aqui se alegra por ter o Espírito Santo habitando em nós. Essa alegria que nos contagia, porque esse Espírito habita em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Mas ali, nós começamos a perceber que esse povo se acomodou. Receberam aquele poder. Receberam um direcionamento de Jesus, dizendo: quando vocês receberem esse poder, que ele tem um propósito, porque Deus trabalha em cima de propósitos. Vocês agora, recebendo esse poder, vão ser direcionados para toda a Judeia e Samaria, porque o reino precisa ser estendido. Mas ali no capítulo 2, no verso 46, a palavra diz que perseverando juntos, todos os dias no templo, ali no templo de Jerusalém, e partindo o pão nas casas, confortavelmente, indo ao templo, confortavelmente, e nas casas se reunindo e partindo o pão, confortavelmente, receberam o poder. O poder habitava em cada um deles. O poder habita em cada um de vocês. O poder habita em cada um de nós. E nós não podemos nos sentir confortáveis, como aqueles judeus ali em Jerusalém, e estarmos confortavelmente no templo, e nos reunirmos nas casas, partindo pão, porque havia um direcionamento. Vocês têm que ir, ser a minha testemunha, por toda a Judeia e Samaria. Vocês têm que ir e ser a minha testemunha, no trabalho, na sua vizinhança, em cada lugar que você frequenta, na escola que você estuda. Vem então o capítulo 8, e Deus promove uma perseguição feroz contra a igreja, porque isso foi Deus que fez, porque o povo estava acomodado, o povo já não saía mais. Eu tenho poder, eu me sinto maravilhado com esse poder, eu sinto alegria, eu como com alegria e simplicidade de coração, partindo o pão na casa dos meus irmãos. Eu como e estou alegre, com simplicidade de coração, porque eu estou indo todos os dias no templo. Mas não foi isso que Deus pediu, não era isso que Deus queria. Por isso que nós muitas vezes temos que pensar, porque Deus nos deu inteligência para pensar, e muitas vezes nós estamos fazendo coisas boas, mas de uma forma errada. Muitas vezes achamos que estamos servindo a Deus da maneira como Ele quer, mas não é esta a forma que Ele quer. E aí nós vemos uma situação como essa. Eles iam todos os dias no templo, eles partiam pão nas casas, oravam, falavam de Jesus, oravam a Deus, mas esqueceram de ir para a Judeia e Samaria. Deus às vezes tem coisas tão grandes para fazer em nossas vidas, mas nós às vezes não reconhecemos a voz de Deus, nos direcionando, nos orientando, porque uma coisa eu tenho certeza, Deus não nos chamou só para isso, para estarmos aqui num culto abençoado, maravilhoso, onde nós louvamos a Deus, sentimos a presença do Espírito aqui nesse lugar,
ouvimos a palavra dele, isso é lindo. Mas Deus não nos chamou somente para isso. Deus nos chamou para algo mais. E nós temos que sair da nossa zona de conforto. Nós temos que levar a sério o Evangelho do Reino. Porque o Evangelho do Reino, ele tem que ser pregado. Ele tem que ser levado. Pessoas precisam ouvir. Pessoas precisam participar desta alegria que nós sentimos aqui nesse lugar. Eu, quando estava pensando um pouco sobre esse texto, sobre esse tema, eu me lembrei de um livro que eu li há muitos anos atrás, e eu creio que alguns aqui até conhecem. Chama-se Quem Mexeu no Meu Queijo. Alguém já ouviu falar nesse livro? Já? É um livro secular, não é um livro religioso, mas é um livro que eu achei muito interessante. Esse livro falou muito comigo na época quando eu li esse livro. Esse livro, resumidamente, assim, bem para a gente saber do que se tratava, conta a história de 2 ratinhos. E esses ratinhos, eles viviam ali juntos, e uma pilha de queijo ali do lado deles, e eles tinham queijo para comer à vontade, e eles não tinham problemas. Viviam ali com aquela provisão fantástica de queijo. A vida era só gozo, prazer, alegria, comida ali, queijo à vontade. Mas um dia o queijo acabou. E aí é por isso que o título do livro chama-se Quem Mexeu no Meu Queijo? Porque aconteceu algo que eles não esperavam. O queijo acabou. E aqueles ratinhos, eles tinham que tomar uma decisão ali agora. O que fazer? Um tomou uma decisão: eu vou partir e vou procurar queijo. E o outro disse: não, eu vou ficar, porque aqui sempre teve queijo, vai vir queijo de novo. Eu agora não me lembro exatamente do final da história, mas eu acho que aquele que ficou esperando o queijo, quem leu esse livro aí, lembra disso? Eu acho que quem ficou esperando o queijo morreu. Mas o final é esse. E nós não podemos viver numa situação como essa. Mas por quê? Porque aquele ratinho não quis sair da zona de conforto dele, não quis se aventurar, não quis dar um passo um pouco mais audacioso. Esse livro, ele é muito aplicado em técnicas de administração, né? É um livro secular, não tem nada a ver com igreja, mas traduz muito bem a nossa posição como pessoas, em situações que nós vivemos, porque a nossa vida, como eu já disse uma vez aqui, a nossa vida, ela é constituída de direções. Nós temos direções a seguir em cada momento. Desde o momento que nós levantamos, nós temos que seguir direções em nossas vidas. E essas direções, elas podem ser direções corretas ou não. É muito importante a transição, a movimentação. Por isso que eu gostei muito do título que os jovens aqui da igreja adotaram, né, como um movimento Movon, né? Que significa exatamente Movon, Gilmar? Em frente. Em frente, move on, é move on, né? Move on, fala move on, mas em inglês é move on, né? Por isso que nós colocamos na faixa também, Church in Movement, igreja em movimento. Talvez nós não estejamos ainda neste movimento que eu espero, que eu gostaria, mas nós vamos chegar lá, porque nós temos que ser uma igreja que tem que estar em movimento. Nós não podemos ser uma igreja parada aqui nesse lugar. Nós temos que ser uma igreja que vamos ter que transicionar, vamos ter que nos movimentar sempre. A transição e a movimentação, ela é algo que não é confortável. Ninguém gosta de mudar. As pessoas não gostam de mudar. Mesmo quando o queijo acaba, querem ficar ali, esperando o queijo chegar novamente.
Não é confortável a mudança, mas as mudanças são importantes para o crescimento. Ali não foi fácil naquele momento em que Deus promoveu aquela perseguição. Eu imagino as pessoas terem que sair correndo de Jerusalém, pegando o que podiam pegar na mão, talvez não, alguns nem puderam pegar nada, e ter que sair correndo e ir embora. E ali foram para a Judéia, para Samaria, se espalharam por todas as regiões. Isso não foi confortável, mas eu creio sim que ali houve um crescimento muito grande, das pessoas individualmente, mas com certeza houve também um crescimento muito grande do reino de Deus, que começou a ser propagado ali naquela região. Toda transição e movimentação requer entrega, é preciso deixar coisas para trás, é preciso abrir mão de certas situações em nossas vidas. Nós cantamos uma canção que eu gosto muito de cantar, que a gente canta aqui, desse pessoal novo agora, né? Alessandro Vilas Boas. Vocês se lembram daquele verso da estrofe que falava: queimei minhas carroças, afundei meus barcos no cais. É assim que tem que ser. Muitas vezes nós temos que queimar nossas carroças, nós temos que afundar nossos barcos no cais, deixar isso para trás, porque isso já não está mais surtindo efeito, já não está mais gerando fruto em nossas vidas, e temos que partir para outra situação. Eu creio assim que não foi fácil para aqueles discípulos, quando foram chamados por Jesus. Muitos tiveram que deixar pai, mãe e família, muitos tiveram que queimar suas carroças, muitos tiveram que afundar seus barcos, que eram pescadores, para seguir um caminho que eles não sabiam o que seria, mas eles foram em frente. Quando Abraão recebeu o chamado de Deus para ir para uma terra que ele lhe mostraria, ele teve que sair do meio dos seus parentes, da sua família, ele teve que largar, deixar tudo para trás, seguir por o desconhecido, sem saber para onde iria. Mas quando nós entendemos que Deus está no controle, que Ele está nos chamando, e que Ele tem um direcionamento para nós, nós não podemos arredar pé. E eu tenho certeza que Deus tem um chamado para essa igreja, eu tenho certeza que Deus tem um chamado para cada um de nós aqui, e esse chamado eu tenho certeza que não é para ficarmos somente sentados no banco, ouvindo, engordando como ovelhas gordas, não. Existe um propósito que tem que ser cumprido, e nós temos que reconhecer esse propósito, daquilo que Deus quer para nossas vidas. Nós temos que começar a buscar isso em oração e no Espírito, e saber o que Deus quer, o que Ele está direcionando a cada um de nós. Não espere que o Senhor venha fazer algo terrível na sua vida, como aconteceu ali em Atos 8, porque muitos que estavam ali confortavelmente em suas casas, nos seus lares, ali com as suas famílias, ali no conforto do templo, tiveram que de um dia para a noite largar tudo, ser expulsos daquele lugar. Eu sei que Deus não é carrasco, e Deus não é um tirano que quer o mal de cada um de nós, mas se Ele tiver que dar um empurrãozinho, para que nós possamos pegar no tranco, Ele vai fazer isso. E aquele povo estava ali, no dia de Pentecostes, receberam o poder do Espírito Santo sobre suas vidas. E é como se Deus aqui no capítulo 8 dissesse para eles: para que eu entreguei o Espírito Santo a cada um de vocês? Para que eu entreguei um poder tamanho na mão de cada um de vocês? Para vocês ficarem partindo pãozinho em casa? Para vocês ficarem indo no templo, adorando ali do lado de casa? Foi para isso que eu enviei o Espírito Santo a cada um de vocês? Não! Agora vai ser diferente. Agora vai começar a perseguição, e vocês vão ter que sair na marra desse lugar. E ali começou a se espalhar, todo mundo correr que nem barata. Vocês já viram barata? Quando tem um monte de barata e você chega assim, é barata para tudo quanto é lado. Ainda bem que a Marisa não está aqui, ela já tinha subido em cima da cadeira.
É preciso ouvir a voz de Deus, esperar o comando de Deus, e quando o comando vier, tem que obedecer. E o povo sempre foi assim, andou pelo deserto, seguindo a coluna de fogo, a coluna de nuvens, e o comando sempre era dado. Quando a coluna se movia, o povo se movia. Quando a coluna de nuvem parava, o povo parava e ali montava acampamento. Deus sempre direcionando, Deus sempre conduzindo, Deus sempre levando a cada um na direção que Ele queria, segundo um propósito que Ele queria. Nós sabemos que para ir do Egito a Canaã, o tempo aproximado eram de 11 dias. Deus fez com que a caminhada levasse 40 anos, porque Deus tinha um propósito. Às vezes a gente não entende, mas Deus tinha um propósito. Então Deus fazia com que a coluna de nuvem começasse a caminhar, e o povo levantava e começava a caminhar na direção que Deus mostrava. E aquele povo começou a caminhar, e caminhar naquele deserto, andar em círculo, andar em quadrado, andar em triângulo, não sei como, mas andaram 40 anos. Mas é muito sacrifício. Eu vou ficar andando 40 anos, perdendo tudo que tenho? Não, Deus vai te prover. Deus vai te direcionar e você vai obedecer, e Deus vai te prover. O povo andou 40 anos no deserto, as suas sandálias não se gastaram. Como nós ouvimos lá esses dias, lá no Egito, eles tinham que primeiro amassar o barro com a palha, com o pé, fazer os tijolos, e depois eles comiam. Ali andando com Deus, a primeira coisa que acontecia de manhã era a comida chegar, era o maná dos céus cair. Eles não precisavam mover um dedinho para poder comer, porque Deus provia. E Deus provê, e Deus vai prover na vida de cada um de nós. Ele só quer que nós obedeçamos. Ele só quer que nós ouçamos a sua voz e obedeçamos ao seu comando. É isso que Deus quer. Nós fomos lançados nesse lugar, não foi por acaso. Você não está aqui por acaso, porque a palavra ela nos garante que nada acontece por acaso na vida do crente. Tudo é debaixo de um propósito de Deus. E se você está aqui, é porque existe um propósito na tua vida. Ah, Senhor, mas eu vim aqui buscar cura, eu vim aqui buscar solução para os meus problemas, eu vim aqui buscar um caminho para a minha vida que está toda conturbada. Eu diria que você está equivocado, ou está no lugar errado. Desculpa dizer isso, é duro, mas nós temos que entender. Porque Deus é um Deus de milagres, é um Deus que cura, é um Deus que provê, é um Deus que dá direção, é um Deus que nos abastece, é um Deus que cuida de nós. Mas isso é consequência do nosso amor por Ele, da nossa obediência por Ele, e de nós podermos ouvir a sua voz e cumprir aquilo que Ele quer. Nós não podemos inverter as coisas. Deus me abençoa que eu faço, Deus me cura que eu vou. Não, nós estamos invertendo. Estamos cansados de citar Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai prover tudo o que você precisa. Deus vai te libertar, Deus vai te mudar a tua situação. Deus é Pai, Ele nos ama, Deus te ama e não quer ver você sofrendo.
Deus não quer ver você passando por necessidade. O justo nunca mendigará o pão. São promessas de Deus na sua palavra. Nós não queremos mendigar o pão, porque o pão sempre será entregue em nossas mãos, porque Deus é um Deus provedor. Deus é um Deus que cuida. Nós só temos que ter um entendimento diferente talvez daquilo que nós vivíamos. Nós não temos que buscar primeiro, nós temos sim que nos entregar primeiro. Nós temos que nos posicionar primeiro. E o Senhor vai fazer coisas maravilhosas em nossas vidas. Ter a paciência de entender que o tempo de Deus é o tempo de Deus, e quando Ele pede algo, nós temos que fazer. Nós ouvimos uma palavra lá, esses dias que estivemos lá, de 1 Samuel 13, de 8 a 14, lembra, né, Mar? Quando Samuel disse, usado por Deus, Deus usando Samuel para dar um recado para Saul, dizendo para Saul ficar num determinado lugar durante 7 dias, com o seu exército. Saul tinha que ficar lá 7 dias esperando, e Samuel iria chegar depois de 7 dias, e quando Samuel chegasse, eles iriam oferecer sacrifícios, e Deus iria agir por ele, ali naquele lugar. Mas passou-se 1 dia, 2 dias, 3 dias, 6 dias, e nada, e Saul começa a ficar impaciente, e fala, peraí, vamos oferecer alguns sacrifícios aqui, porque o negócio está ficando estreito. Os soldados já estavam começando a se dispersar, já estavam ficando com medo, porque não estava acontecendo nada. 6 dias se passaram e nem sinal de Samuel. E ali Saul então pega e oferece sacrifício. Fez a coisa correta de uma forma totalmente errada, porque o sacrifício sim era para ser oferecido a Deus, mas não naquele momento, porque Deus havia sido bem claro, espere 7 dias, e Deus está dizendo para você aqui hoje, espere o momento certo, não se antecipe, não se antecipe. Talvez a tua vida esteja passando por um problema complicado hoje, e você que está começando a se desesperar e fala, peraí, não adianta, eu não vou ficar esperando, eu vou ficar esperando uma voz de Deus, não, eu tenho que fazer algo, não, calma, ore, busque na palavra, busque em oração, busque a presença do Senhor, porque Ele tem um tempo certo. Nós ouvimos ali também, aprendemos tantas coisas esses dias, meu Deus, agora que eu estou aqui falando, a gente está lembrando, Deus é um Deus que trabalha com estações, você lembra disso, mano? Deus trabalha com estações, outono, primavera, verão. Você tem o tempo certo na tua vida, Deus tem o tempo certo para o que tem que acontecer na tua vida. Não adianta você querer antecipar as coisas, Deus está no controle. E foi muito tremendo, nós estávamos ouvindo o pastor Juscelio do Mevan falando sobre o momento que Jesus amaldiçoou a figueira, coisa que eu nunca tinha entendido. A gente sempre, né, poxa, mas por que Jesus amaldiçoou uma figueira? A gente morria de dó daquela figueira. O que aquela figueira fez, meu Deus, para Jesus chegar e falar, você nunca mais você vai secar? Jesus, o que Jesus fez? Mas ali o apóstolo Juscelio, ele explicou de uma forma fantástica, teve uma revelação fantástica, porque aquela figueira estava cheia de folhas, e as folhas indicavam que havia fruto, que era tempo de fruto, e por isso que Jesus se dirige à figueira, e quando Jesus chega ali na figueira, não havia fruto nenhum. Então houve um fato que aconteceu errado, que não deveria acontecer. Aquela figueira não poderia ter folhas naquele momento, não era o tempo, não era a estação. Exatamente, é o que eu disse, a folha indica que tem frutos, e não tinha.
Ali indicava o quê? Como ele disse, uma hipocrisia. Você querer mostrar algo que não é. Você querer mostrar algo que existe, mas que de fato não existe. Então Jesus fala: agora você vai secar, porque você mostrou algo que não é a realidade. Porque naquela região, a figueira, quando ela tem folhas, é porque tem fruto. Nós não podemos ser como a figueira. Não podemos querer antecipar as estações em nossas vidas. Deus tem o momento certo, mas nosso coração, ele é obstinado, ele é um coração complicado. E a palavra diz lá em Provérbios que o coração do homem é enganoso. Nós nos deixamos levar muitas vezes pelo desejo do nosso coração, e não é assim que funciona. Temos que nos movimentar de acordo com a voz e a direção de Deus. Talvez hoje Deus esteja requerendo uma mudança e um redirecionamento na tua vida. E não falo somente na tua vida espiritual, não. Talvez seja na tua vida afetiva, na tua vida familiar, na tua profissão, eu não sei. Talvez Deus está querendo te mostrar algo hoje, através dessa palavra. E muitas vezes você, no conformismo e no comodismo da tua vida, você não se mexe. Então é tão importante você saber o momento que tem que se mexer, e saber o momento que tem que se ficar esperando. Mas como eu vou saber tudo isso? Deus sabe. Consulte Ele, consulte o Espírito Santo, Ele vai te indicar. Tanto na nossa vida espiritual quanto secular existe um curso que é formado por direções. A nossa vida, ela é um curso que tem infinitas direções, que na maioria das vezes são ditadas pelo nosso coração. Mas hoje o Senhor está dizendo: ouça a minha voz, porque tudo na tua vida, seja espiritualmente falando, seja na vida secular, a direção eu vou dar. Eu vou dar a direção e você tem que seguir essa direção. Quando eu levantar a coluna de nuvem para ela começar a andar, você vai levantar e vai andar. Mas quando eu falar para a coluna pare, você vai parar. A direção é Ele que vai dar. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Em oração, busque a presença do Senhor. Busque a voz do Espírito Santo. Esse poder que está em nós, esse poder que habita em nós. Nós temos que tomar posse disso. Foi algo tão sobrenatural que o Senhor nos deu, e nós temos que aproveitar isso. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor amado, Deus querido, nós lemos aqui a Tua palavra nesta manhã mais uma vez, Senhor. E eu creio, Pai, que o Senhor tem algo para nossas vidas a partir deste dia, desta manhã, Pai. Saber que o Senhor é um Deus de propósitos, que as nossas vidas têm que ser dirigidas de acordo com esses propósitos. Que o Senhor possa nos ajudar a ter o discernimento, a poder ter a condição de ouvir a Tua voz, a voz do Teu Santo Espírito que habita em nós, para não cometermos erros ao seguir as vontades e os desejos do nosso coração. Sabemos, Senhor, que nós estamos aqui para cumprir uma grande missão: restaurar e expandir este reino que o Senhor nos entregou. Que nós possamos estar imbuídos desta missão tão importante,
que se nós realmente não nos empenharmos, não entregarmos nossa vida para isso, de nada serve nós acreditarmos e cremos que existe o Evangelho do Reino. A nossa fé tem que ser demonstrada também através das obras que nós vamos fazer em prol do Reino, aqui nesse lugar. Que nós possamos ser pessoas que venhamos a impactar o local onde estamos, o bairro onde estamos, a cidade onde estamos. Como graças a Deus nós temos já feito isso, quando nós estamos nos aproximando dos moradores de rua, quando nós agora estamos nos aproximando dos travestis. Isso não é para fazer propaganda da igreja, mas é para cumprir aquilo que o Senhor nos ordena lá em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça é essa, é nós agirmos corretamente, é nós fazermos as coisas corretamente, de forma certa. E a forma correta é essa, é mudar a condição social do lugar onde vivemos, das pessoas que estão ao nosso redor, é também fazer isso, porque desta forma nós vamos mostrar um reino que as pessoas serão atraídas para ele, porque vão ver que existe algo maravilhoso neste reino. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa nos dar direcionamentos, Pai, para que nós possamos nos posicionar diante de Ti, Senhor, diante da Tua vontade, de acordo com o Teu querer sobre nossas vidas. Abençoa o Teu povo aqui nesta manhã, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você poderia dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso? Porque toda a honra, toda a glória tem que ser dada a Ele. Porque quando Ele fala para atingir o nosso coração. E eu creio que vai atingir os nossos corações aquilo que Ele nos trouxe nesse dia. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo,